Oi, eu sou a Pamela e hoje a gente vai dar continuidade às aulas de desenvolvimento humano, focando na organogênese, ou seja, na formação de todas essas estruturas aqui, sendo que agora a gente vai ver essa primeira parte. Começando então pelo aparelho branquial ou faríngeo, que na quarta semana delimita a faringe primitiva e se refere ao conjunto dos arcos branquiais, que estão aqui enumerados, sulcos ou fendas branquiais, que estão aqui, essa seta do lado de fora, e as bolsas faríngeas aqui nessa parte de dentro. E esse azinho aqui é o arco aerótico que a gente vai falar mais pra frente sobre ele. Bom, nos peixes e nas larvas de anfíbios se tem 6 pares de arcos branquiais que dão origem às guelras ou brânquias, que estão envolvidas nas trocas gasosas entre o sangue e a água. Já no embrião de aves e de mamíferos se tem 5 pares de arcos branquiais, sendo que o 5º par dos vertebrados primitivos não se forma. E no humano se tem 6 pares também, sendo que o 6º par é mal definido morfologicamente falando. Os sulcos e as bolsas que se sucedem aos arcos não ocorrem depois do 6º par, e ao invés de um sistema de guelras, o aparelho branquial humano é responsável por dar origem às estruturas da cabeça e do pescoço. Então, os arcos branquiais são revestidos externamente pelo ectoderma e internamente pelo endoderma, e tem um centro de mesênquima, que é derivado do mesoderma paraxial e das cristas neurais, sendo que cada arco vai ter um eixo cartilaginoso, um componente muscular, um nervo associado e uma artéria, que é chamada de arco aerótico, como a gente comentou antes. Então, aqui a artéria, aqui a gente tem um sulco branquial e aqui uma bolsa faríngea. Bom, o primeiro par dos arcos branquiais, também chamado de arcos mandibulares, forma os processos mandibulares e os processos maxilares, através da migração de células da crista neural. A cartilagem do processo mandibular, que é a cartilagem de Meckel, é o molde da mandíbula até ela ser ossificada, sendo que nas extremidades dorsais dessa cartilagem se forma o ossículo da orelha média, chamada de martelo. E na porção intermediária dessa cartilagem, o pericôndrio se transforma nos ligamentos anterior do matelo e esfenomandibulares. Aí, a maxila, os ossos zigomáticos da face e a parte escamosa dos ossos temporais se desenvolvem do mesênquima dos processos maxilares, e a partir das extremidades dorsais da cartilagem dos processos maxilares acontece a ossificação do esfenoide e da bigorna. Já o estribo e o processo estiloide do osso temporal se ossificam das extremidades dorsais da cartilagem do 2º par de arcos, e da porção ventral se forma o corno menor e a parte superior do osso hioide, sendo que com a regressão da cartilagem entre o processo estiloide e o osso hioide, o pericôndrio forma o ligamento estiloide. Aí o corno maior e a parte inferior do osso hioide são formados a partir da cartilagem do 3º par de arcos, e as cartilagens da laringe são originadas das cartilagens do 4º e 6º par de arcos. O componente muscular dos arcos branquiais vem dos 7 pares dos somitômeros e dos primeiros somitos, sendo que o tecido muscular do primeiro par origina principalmente os músculos da mastigação e o tensor do tímpano, o do 2º par, os músculos da expressão facial, o do 3º, o esfinofaríngeo, e os do 4º e 6º, os músculos da faringe e os da laringe. Aí, o primeiro par de sulcos branquiais se invagina, formando os meatos acústicos externos, e todos os outros sulcos são obliterados pelo crescimento do 2º par de arcos branquiais. Então, o pescoço vai ter um aspecto liso e vai ser revestido por epiderme que veio do 2º par de arcos. Agora, falando das bolsas faríngeas, a gente vai ver que o primeiro par se aprofunda e origina as tubas auditivas e as cavidades timpânicas. Já a membrana timpânica é derivada da camada de endoderma da bolsa faríngea e de ectoderma do sulco branquial com mesênquima interposto. O endoderma do 2º par de bolsas deriva o epitélio das tonsilas palatinas, enquanto o mesoderma se diferencia do tecido linfóide, que depois vai se formar no mesênquima. Aí a parte dorsal das terceiras bolsas origina as glândulas paratireoides inferiores e a parte ventral o timo, sendo que depois disso
as paratireoides inferiores vão migrar e se situar dorsalmente à tireoide, e o timo também vai migrar, só que para o mediastino anterior do tórax, atrás da parte superior do externo. E a parte dorsal do quarto par de bolsas deriva as glândulas paratireoides superiores, que também vão se localizar no dorso da tireoide, só que acima das inferiores. E a parte ventral origina as células parafoliculares, ou célula C, da glândula tireoide. Bom, agora a gente vai ver a formação da face, que se inicia na quarta semana e termina na 10ª, sendo que se desenvolve a partir do processo frontonasal, dos processos maxilares e dos processos mandibulares. O processo frontonasal é originado do mesoderma ventral, a porção cranial do tubo neural, e tem células mesenquimais derivadas da crista neural do cérebro anterior e do cérebro médio. Já os processos maxilares e mandibulares derivam do primeiro arco, como a gente viu, sendo que os maxilares contêm células da crista neural do cérebro anterior e médio, e os mandibulares, células da crista neural do cérebro médio e posterior. No ectoderma, acima dos processos maxilares, surgem espaçamentos chamados de placoide do cristalino, que depois vão se diferenciar no cristalino dos olhos, e em cada lado do processo frontonasal se tem espessamentos do ectoderma chamados de placoides nasais, que logo vão sofrer uma depressão resultando nas fossas nasais, e o ectoderma deriva ainda o epitélio olfatório. Na quarta semana, os processos mandibulares se fusionam, e entre a sexta e a oitava semana, os processos maxilares crescem e se fusionam com os processos mandibulares e com os processos nasais laterais e medianos. Sendo que os processos mandibulares, aqui da mandíbula, são responsáveis pela mandíbula, pela parte inferior das bochechas, pelo lábio inferior e pelo queixo. Já os processos maxilares formam a maxila, os ossos zigomáticos, a porção escamosa dos ossos temporais, as regiões superiores da bochecha e o lábio superior. O processo frontonasal origina a testa e a raiz do nariz, e os processos nasais laterais formam as asas do nariz. Aí, a fusão dos processos nasais medianos resulta no restante do dorso e na ponta do nariz, no septo nasal e no segmento intermaxilar, que é composto pelo componente labial, que forma o filtro do lábio, pelo componente maxilar, que está associado com os 4 dentes incisivos, e pelo componente anterior do palato. E por fim, até a sexta semana, não se tem a separação entre os lábios e a gengiva, sendo que é a interposição de ectoderma entre o mesoderma que vai resultar na lâmina lábio-gengival, que por sua vez, quando se degenera, separa os lábios da gengiva, com exceção da região do freio. E aqui a gente consegue visualizar as proeminências lateral e mediana num embrião de galinha com 72 horas. A língua, então, começa a se formar no final da quarta semana, onde a parte oral da língua, que são os 2/3 anteriores, se desenvolve de 2 proeminências distais e tem uma proeminência mediana, que são originadas do mesênquima do primeiro par de arcos branquiais. Já a parte faríngea, que é o terço posterior da língua, se desenvolve de 2 estruturas, a cópula e a eminência hipobranquial, sendo que a cópula resulta do mesênquima do segundo par de arcos branquiais e a eminência hipobranquial do terceiro e do quarto pares. Aí, as proeminências distais da língua aumentam de tamanho, se unem e crescem mais do que a proeminência mediana da língua, sendo que os planos de fusão das proeminências distais são marcados na face superior da língua pelo sulco mediano e na face inferior pelo septo mediano. Já a linha de fusão das partes oral e faríngea da língua é indicado no adulto pelo sulco em forma de V, chamado de sulco terminal. E o epitélio da língua se diferencia do endoderma e do tecido conjuntivo, do mesênquima dos arcos branquiais. E a maior parte da musculatura da língua deriva dos mioblastos que migram dos somitômeros. Já o palato vem do mesoderma das proeminências nasais medianas e das proeminências maxilares, sendo que o segmento intermaxilar contribui para o processo palatino-mediano, que é responsável pela parte anterior do palato. Aí a parte posterior, que é a maior porção, é derivada dos processos palatinos laterais,
que surgem do mesoderma das proeminências maxilares na sexta semana e crescem inicialmente para baixo, em ambos os lados da língua, mas na sétima semana ascendem e se projetam na horizontal. Os processos palatinos laterais crescem um em direção ao outro e se fusionam na 10ª semana, separando as cavidades nasal e oral, e o septo nasal cresce inferiormente e se funde com o palato. Aí, um osso se desenvolve no palato anterior, na porção pré-maxilar, que contém os dentes incisivos, e se estende para os processos palatinos laterais, formando o palato duro. Já as porções posteriores desses processos palatinos não se ossificam e constituem o palato mole e a úvula. Então, aqui eu retirei esse quadro do livro de embriologia para resumir de forma organizada tudo o que eu falei sobre os derivados do aparelho branquial. Bom, agora a gente vai ver como se dá a formação do sistema nervoso, relembrando, que na neurulação a notocorda induz a diferenciação do ectoderma suprajacente na placa neural, que depois se dobra no tubo neural e que, por sua vez, deriva o sistema nervoso central, sendo que a região anterior ao quarto par de somitos forma o encéfalo e o restante forma a medula espinhal. Aí, no início, o neuroepitélio tem só uma camada constituída por células gliais radiais, mas entre a 8ª e a 22ª semana, os neuroblastos são produzidos a partir do neuroepitélio, sendo que eles desenvolvem dois processos citoplasmáticos opostos, o que torna eles bipolares. E depois, um dos processos é substituído por vários dendritos e o outro se alonga no axônio, resultando em neurônios multipolares. Então, a camada perto da luz do tubo neural, que contém as células em mitose, vai ser denominada de zona ventricular ou ependimária, e com a migração dos neurônios, uma nova camada vai ser estabelecida e denominada de zona intermediária. Já a zona marginal é uma região pobre em células e é nela que os oligodendrócitos, que são gliócitos também vindos do neuroepitélio, vão recobrir muitos dos axônios com bainhas de mielina. Na 4ª semana de desenvolvimento, a porção anterior do tubo neural se expande e origina 3 vesículas encefálicas, que são o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo. E ainda na 4ª semana surgem 2 protuberâncias das paredes laterais do prosencéfalo, que seriam as vesículas ópticas, ou seja, os primórdios dos olhos. Na 5ª semana, o prosencéfalo deriva o telencéfalo e diencéfalo, e o robencéfalo se divide em metencéfalo e mielencéfalo, sendo que o mesencéfalo continua sendo chamado dessa forma no adulto, onde vai ser composto pelo teto e pelos pedúnculos cerebrais. Mais adiante, o telencéfalo se expande lateralmente, dando origem aos hemisférios cerebrais, e as paredes do metencéfalo dão origem ao cerebelo, que é responsável pela coordenação dos movimentos e equilíbrio, e a ponte, que é responsável por transmitir sinais para os movimentos voluntários, ajudar a controlar a respiração e retransmitir os impulsos nervosos entre o bulbo e o mesencéfalo e de um lado para o outro do cerebelo. Já o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo, que regula principalmente o ritmo e a força dos batimentos cardíacos, o diâmetro dos vasos sanguíneos e a frequência da respiração, sendo que o conjunto do mesencéfalo, ponte e bulbo é chamado de tronco encefálico. E aqui a gente tem fotomicrografias para conseguir visualizar todas essas estruturas que eu acabei de comentar. Já aqui a gente vê essas mesmas estruturas no adulto, sendo que eu só destaquei os principais termos que a gente está estudando. Bom, do 3º ao 8º mês surgem sulcos e giros que aumentam a área do córtex cerebral sem aumentar o volume da massa cefálica, sendo que o córtex pode ser dividido em rinencéfalo ou paleopálio e em neopálio. O rinencéfalo começa a se formar em torno da 6ª semana, como uma evaginação da parte ventral do telencéfalo, e a sua porção basal é constituída pelos bulbos olfatórios e pelo pedúnculo olfatório, enquanto que a porção cortical é composta pelo hipocampo, que desempenha um papel importante no aprendizado e na memória, e pela substância cinzenta, onde tem pontos de retransmissão dos impulsos olfatórios. Já o neopálio deriva o neocórtex, que surge entre o 3º e o 7º mês de desenvolvimento,
a partir da migração das células da zona intermediária para a zona marginal, ficando a substância cinzenta periférica. Vale lembrar que no ser humano o neocórtex é bastante desenvolvido, com um grande número de zonas associativas, e é responsável pela aprendizagem, memória, fala, pela atividade voluntária e pelo controle inibitório. Os hemisférios cerebrais formam os lobos frontal, temporal, parietal, occipital e o lobo da ínsula, que se posiciona mais profundamente no cérebro, sendo que, em geral, o hemisfério cerebral direito recebe sensações e controla os movimentos do lado esquerdo do corpo, e vice-versa. Então, na substância branca, a gente tem fibras de associação que interligam os hemisférios cerebrais, como essas daqui. E mais profundamente na substância, ladeando os ventrículos, se tem os núcleos da base, que são regiões de substância cinzenta. Já o corpo estriado é subdividido em dois grandes núcleos, o núcleo lentiforme, que é composto pelo globo pálido e o putamen, e o controle caudado, sendo que ambos estão envolvidos no controle inconsciente do tônus muscular e nos movimentos corporais complexos. Aí, o diencéfalo se diferencia no hipotálamo, no tálamo e no epitálamo, e contribui para a formação da hipófise, dos olhos e da glândula pineal, sendo que o hipotálamo tem núcleos que regulam as funções viscerais, como essas aqui. O tálamo, núcleos que recebem todas essas informações aqui e desempenham um papel importante na manutenção da consciência e na cognição. E o epitálamo tem núcleos relacionados à mastigação e à deglutição. Na quarta semana, uma projeção do diencéfalo, chamada de infundíbulo, se diferencia na neurohipófise, e no fim do segundo mês, uma evaginação do estomodeu, que seria a cavidade oral primitiva, chamada de bolsa de Raschke, deriva a adenohipófise. Na medula espinhal, a zona intermediária se transforma na substância cinzenta e a zona marginal na substância branca. E é por isso que a substância cinzenta está mais internamente, assim, nessa forma de H, e a substância branca fica ao redor da cinzenta. A medula espinhal primitiva é dividida nas placas alares, que originam os cornos dorsais ou posteriores, com neurônios situados nos gânglios sensitivos, e as placas basais, que derivam dos cornos ventrais ou anteriores, com neurônios motores. Aí, no início do período fetal, aparecem duas camadas de mesênquima em torno do encéfalo e da medula espinhal, que estão envolvidas na formação das meninges. A camada mais interna, originada da crista neural, se subdivide na pia mater e na aracnoide, sendo que no espaço entre elas circula o fluido cerebroespinal, enquanto que a camada mais externa, de origem mesodérmica, forma a dura mater e ainda serve de molde para a ossificação intermembranosa da calota craniana. O sistema nervoso periférico é originado das células da crista neural, que se desprendem do neuroepitélio da placa neural ou do tubo neural e formam uma lâmina dorsal contínua, por cima do tubo neural mesmo, que logo se divide em duas faixas longitudinais e se segmentam, mantendo uma certa correspondência com os somitos. Essas células, as da crista neural, migram e se diferenciam então nos neurônios, nas células satélites e nas células de Schwann, que são células que promovem a mielização das fibras nervosas periféricas e ainda derivam a bainha conjuntiva dos nervos e da medula adrenal. Aí, a primeira atividade reflexa é observada na sexta semana, quando o embrião reage ao toque perinatal com uma flexão contralateral do pescoço. Já no início do terceiro mês, o feto corresponde à estimulação tátil de toda a superfície do corpo, tirando as costas e o topo da cabeça. E mesmo já executando movimentos no final do quarto mês, é só no sexto que aparece o reflexo de sucção. No início do desenvolvimento, o prosencéfalo constitui um único campo óptico, sendo que duas vesículas são projetadas do prosencéfalo lateralmente, que são as vesículas ópticas. Aí, quando o prosencéfalo se divide em telencéfalo e diencéfalo, essas vesículas permanecem em comunicação com o diencéfalo e
induzem a transformação do ectoderme de revestimento nos placóides do cristalino, que quando se invaginam, dão origem às vesículas do cristalino, que por sua vez, mais para frente, vão se diferenciar nos cristalinos. Aí, as vesículas ópticas se invaginam e adquirem uma forma de cálice com parede dupla, que se transforma na retina, sendo que a camada mais interna é a camada pigmentar e a camada mais externa é a camada sensorial, que tem fotorreceptores. A camada de ectoderme de revestimento, depois da internalização do placóide do cristalino, é refeita por epibolia e por indução da vesícula do cristalino e vai gerar o epitélio da córnea. Na borda do cálice óptico, a íris e o corpo ciliar se diferenciam, onde a camada externa, que é pigmentada, e a camada interna, que não é pigmentada, são contínuas com a camada pigmentar e a camada sensorial da retina. A concentração de melanócitos e de melanina no estroma da íris determina a cor dos olhos, e é no interior do estroma da íris que estão os primórdios dos músculos esfíncter pupilar e dilatador da pupila, sendo que com a modificação do diâmetro da pupila se pode controlar a quantidade de luz que passa por ela e, consequentemente, que incide sobre a retina. Aí, as pálpebras se desenvolvem como pregas ectodérmicas com mesênquima no interior, sendo que vão se tornar aparentes na 7ª semana, vão se unir no final da 9ª semana e antes que voltem a se abrir, ali pelo 6º e 7º mês, os cílios e as glândulas sebáceas são formados do ectoderma superficial. Por fim, as glândulas lacrimais, que são glândulas exócrinas, surgem de invaginações do ectoderma e só vão produzir lágrimas a partir do 7º mês de vida. Então, é por isso que o recém-nascido chora, mas sem lágrimas. Na 4ª semana, acontece um espessamento do ectoderma de revestimento nos placóides ópticos, que se invaginam para o mesênquima subjacente e terminam por se separar do ectoderma como vesículas auditivas, que por sua vez se diferenciam no labirinto membranoso, que é composto por ductos semicirculares, utrículo, sáculo, ducto e saco endolinfático e ducto cloquiar. O órgão espiral ou de Corte, que tem células pilosas receptoras do som, se diferencia da parede do ducto cloquiar. Já o mesênquima se transforma em cartilagem e posteriormente em tecido ósseo, formando o labirinto ósseo, que é constituído por vestíbulo, canais semicirculares e cóclea. E é assim que o labirinto membranoso e o labirinto ósseo compõem a orelha interna. Já a orelha média é composta pelos ossículos provenientes do primeiro e segundo arco branquial e pelas tubas auditivas e cavidades timpânicas, que são provenientes do primeiro par de bolsas faríngeas. E por fim, a orelha externa consiste no meato acústico externo, na camada externa da membrana timpânica e no pavilhão auditivo, onde os meatos derivam do primeiro par de sulcos branquiais e os pavilhões auditivos surgem da modelagem de 6 tubérculos de mesênquima, que são revestidos pelo ectoderma. Lembrando, que inicialmente as orelhas estão posicionadas no nível do pescoço, mas à medida que a mandíbula se desenvolve, elas ascendem para o lado da cabeça, na altura dos olhos. Agora, a gente vai falar sobre algumas causas e consequências dos desenvolvimentos alterados, começando pelo álcool. Então, o álcool é teratogênico, sem dose mínima segura para consumo durante a gestação, e é responsável por causar a síndrome do álcool fetal, que tem incidência de 1 a 5% e envolve uma série de distúrbios do desenvolvimento, especialmente da face e do sistema nervoso, como a gente consegue ver aqui nesse esquema, onde os distúrbios podem ser desde sutis até bem graves. No desenvolvimento alterado da face, podem surgir algumas anomalias, como quando o processo maxilar não se funde com o processo nasal mediano, ocorrendo então a fenda labial ou lábio leporino. Uma situação mais severa e rara pode acontecer quando não se tem a fusão do processo maxilar com o processo nasolateral, gerando a fenda facial oblíqua. Já a não fusão dos processos nasais medianos resulta em uma fenda labial mediana e no nariz bífido, em que o septo nasal está dividido e as duas narinas estão completamente separadas, sendo que uma variação no grau de fusão desses processos provoca um sulco na ponta do nariz, assim como uma variação no grau de fusão dos processos mandibulares provoca a covinha no queixo.
Já a não fusão dos processos que formam o palato, por serem hipoplásicos, resulta na fenda palatina. Aí, a hipoplasia do primeiro par de arcos branquiais pode causar a micrognatia, que é a mandíbula pequena, ou a agnatia, que é a ausência da mandíbula. E, por fim, a gente tem a síndrome de Pierre-Robin e a síndrome de Treacher-Collins, que são duas manifestações da síndrome do primeiro arco, onde na síndrome de Pierre-Robin o indivíduo apresenta micrognatia, fenda palatina e defeitos das orelhas, e na síndrome de Treacher-Collins, ou desostose mandibulofacial, o indivíduo apresenta todas essas alterações aqui. Bom, para concluir a nossa aula, agora eu vou falar sobre defeitos do fechamento do tubo neural. Então, a falha no dobramento da placa neural em tubo neural na região da medula espinhal é chamada de mielosquise ou raquisquise e afeta a indução dos arcos vertebrais, que por causa disso vão apresentar hipoplasia e não vão se fundir. Já o não fechamento do neuróporo anterior leva à anencefalia, ou craniosquise, que acontece em 0,1% das gestações e interrompe o desenvolvimento do cérebro anterior e a formação da abóbada craniana. Mas, mesmo assim, nesses casos, a porção do encéfalo que controla a respiração e os batimentos cardíacos é formada, o que permite a sobrevivência do indivíduo até o final do período fetal ou ainda alguns dias depois do parto. Obrigada!